pessoa igual a eu e você. Mas a Bíblia diz que aquele homem, olha só, aquele homem orou, que texto depois você pode procurar lá em Reis, ele orou, e ele disse para que não ia chover. E passou 3 anos e 6 meses que não choveu em Israel. Ele era um homem comum, mas porque ele saiu do natural, então ele se tornou um homem que vivia no sobrenatural. Por quê? Porque ele tinha Deus. Porque Deus, ele disse que não ia chover e não choveu. Mas aí depois, aquele mesmo homem, né, que era normal, um homem normal, mas sem Deus, ele realizou proeza. Ele disse que não ia chover e não choveu. A mesmo homem, depois ele chegou na presença de Acabe, e ele disse, né, para ele, vai chover, prepara que vai chover. E o que aconteceu? Choveu. Porque em Deus nós fazemos proezas. Em Deus, aquilo que é difícil se torna fácil. Aquilo que é difícil de ser realizado acontece. Mas isso em Deus. Amém? Em Deus. Então quando a gente olha a vida de Elias, imagina só. Elias um dia estava lá todo poderoso, né, na presença dos profetas de Baal, com os profetas de Acera, né? Estava lá poderosíssimo, lá esperando, e os profetas de Baal tudo lá, e ele dizendo, anda, clama por eles, e nada acontecia. Ele estava lá, cheio da glória de Deus, ele estava lá no sobrenatural, porque quando ele enxergava ver, ele não via deuses daquele povo, mas ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. E quando você olha para dentro da vida da história de Elias, você encontra ele fazendo proezas em todos os lugares, mas também você vê ele dentro de uma caverna com medo de morrer. Por quê? Porque ele era um homem comum, mas em Deus ele fazia coisas sobrenaturais. Em Deus ele fazia coisas sobrenaturais. E é isso que a igreja precisa entender hoje. A igreja precisa entender, né? Eu estava até lendo uma coisa que eu fiquei pensando, que as pessoas hoje, o evangelho, as pessoas estão jogando muito para muita coisa, né? Até passou o Enem, e até uma pessoa falou brincando para mim, disse assim, não compraram a caneta ungida, né, para passar no Enem. Eu disse, ele podia ter comprado 10 canetas ungidas, ele não estudou, amigo, ó. Então, as pessoas estão pegando o evangelho e estão pensando que o sobrenatural de Deus é essas coisas. E o sobrenatural de Deus não é isso, né? O sobrenatural de Deus que a gente encontra dentro da palavra de Deus, as proezas que o Senhor quer que a igreja faça, que a igreja se levante, entenda e faça, não é isso, mas é algo para glorificar o nome do Senhor. Nós somos instrumento da glória de Deus. Eu e você fomos convocados por Deus para nos tornarmos instrumento da glória de Deus, para que o Senhor receba toda a honra, toda a glória. Ele disse, quer comais, quer bebais, tudo seja feito para a glória de Deus. Então Deus, Ele quer fazer isso. Ele quer realizar algo sobrenatural. Ele quer tirar você desse natural e te levar para o sobrenatural. Mas você precisa entender que é nele, é com Ele. Não é você sozinho. Não é você se achando autossuficiente. Não é você achando que você pode sozinho. Não. Você pode pela graça de Deus. Você pode pela misericórdia de Deus. E Deus tem convocado a igreja para ter uma ousadia. Deus quer que a igreja tenha ousadia. Porque quando você olha, a igreja, ela começou dentro de ousadias. Ela começou dentro de coisas espetaculares. Mas não foi para chamar a atenção para aqueles meros homens, mas foram para homens que foram cheios da glória de Deus, que eram homens movidos pela presença dele. E é isso que nós precisamos ter hoje. A igreja precisa entender, nós faremos proezas, mas se nós estivermos cheios da glória de Deus. Nós faremos proezas se nós sairmos desse estado natural e começarmos
mergulhar no sobrenatural de Deus. Nós faremos proezas se nós verdadeiramente entendermos que nós precisamos de Deus em todas as áreas. Tem pessoas que elas passam por problemas, que elas estão com dificuldades, mas a última pessoa que elas querem encontrar é Deus. A última pessoa que elas querem buscar é o Senhor. Elas até falam às vezes, Deus me ajuda, mas ela não quer de maneira nenhuma buscar a face de Deus. Ela não quer encontrar Deus, ela não quer ter uma vida com Deus, ela não quer que Deus seja o solucionador do problema. Ela só quer um Deus que esteja ali a hora que ele precisar, mas não quer ter compromisso. E Deus, irmãos, é um Deus que ele quer compromisso. Deus não é um Deus que ele quer que você ache ele de alguma forma, só porque você está com dor de cabeça, está com dor no estômago, está doente, está passando por um problema financeiro, está com a vida destruída na sua casa, está acontecendo. Não, Deus ele quer estar contigo nesses momentos, ele vai estar te carregando, mas nos momentos alegres também ele quer estar lá. Amém? Ele quer estar dentro da sua casa quando tudo for resolvido. Quantas pessoas às vezes nos procuram com problema para nós orarmos, e aí depois que está tudo bem, o que a pessoa faz? Esquece de Deus. Começa a ter as mesmas práticas que antigamente tinha, coisas que trouxeram as consequências da qual a pessoa está passando. Então Deus, irmãos, ele não quer isso. Ele não tem convocado a igreja para isso. Ele não tem convocado você para você realmente só ser autossuficiente para você mesmo. Ele quer que você entenda que você necessita da presença dele, que você necessita dele, que ele é o Deus que quer controlar a sua vida, ele é o Deus que quer dar direção para você. Ele quer que você entenda que você precisa sair desse estado de que tudo é normal. Não, Deus não quer nada de normalidade. Ele quer coisas que envolvam o sobrenatural. Ele quer que você seja aquela pessoa que tenha compromisso de levantar para orar. Ele quer que você seja aquela pessoa que tenha compromisso de realmente, não, eu tenho que fazer o reino de Deus acontecer aqui na terra. Eu tenho que ter uma visão diferente. Deus mudou a minha vida, vai mudar do meu vizinho, vai mudar da minha parentela. Deus tem convocado você para isso. Ou esse Deus que você diz que serve não é capaz? Porque às vezes é isso, nós tornamos Deus incapaz, mas nós não podemos. Diga, eu quero fazer proezas em Deus. Em Deus. Olha só, Josué capítulo 10, do 12 ao 14, nós encontramos uma coisa lá impressionante. Ele estava lá numa batalha terrível, né? E aí o que acontece? O dia estava acabando. O dia estava acabando. E Josué era um homem comum. Diga, Josué era um homem comum. E ali ele estava ali. A guerra estava travada. O dia estava acabando. E ele precisava fazer alguma coisa. Na ousadia dele em Deus, ele tinha que fazer algo difícil. Ele foi movido a olhar e dar uma ordem para aquilo que foi criado no quarto dia da criação. O Senhor falou que a lua ia governar a noite e o sol ia governar o dia. Então ele usou Deus, ele pegou a palavra de Josué e impulsionou ele. Vocês estão entendendo que Deus impulsionou ele e deu a ele uma direção. Deus deu para ele uma estratégia. Deus deu para ele uma estratégia. E ele olhou e ele disse: sol. É isso? Lá ele disse: sol, te detém. Não, tu não vai pousar. Tu não vai escurecer. Não vai dar lugar para o outro governador. Porque era a lua e o sol. Ele disse: tu não vai, te detém. Para aí. Né? Para. E aí ele disse para a lua: e lua, você também fique no seu devido lugar onde você está. Os cientistas, eles dizem que isso jamais aconteceu. Porque a ciência
malícia, gosta de provar que Deus não fez nada. E aí eles procuram tudo isso. Mas se você procurar a NASA, irmãos, ele tem exatamente, eles mesmos respondem. Ele diz que está faltando um dia, né? Um dia está faltando. Porque eles não estavam entendendo que no espaço, aquelas coisas todas, está faltando um dia. E eles não sabiam, mas a Bíblia não diz que foi exatamente um dia. Ela diz que se esticou aquele dia, não foi? Que aumentou. Mas aí depois, eles falaram uma coisa interessante, que provando, um cientista provando, um cientista que hoje é cristão, porque cientista que não é cristão, ele não prova nada disso. Aconteceu que houve um espaço, e depois, vocês lembram do rei, que falou que se Deus era com ele, que adiantasse 10 passos, né, do sol. Vocês sabem essa história? E aí o que aconteceu? Ali foi exatamente o tempo para encontrar um dia que eles estavam atrás. Irmãos, a Bíblia, ela se esclarece na natureza. A Bíblia se esclarece em tudo que vai acontecer. Quando eu lembro que quando eu me converti, o meu pastor dava estudo, que hoje eu estou conseguindo enxergar com os meus olhos. Ele dava estudo falando sobre a era do anticristo, como seria tudo daqui uns tempos, 25 anos atrás, quando ainda era código, não tinha um códigozinho de barra em algumas mercadorias. E ele já dizia, já apontava dentro da Bíblia que aquilo tudo era uma preparação. E hoje eu enxergo com os meus olhos tudo aquilo que ele falava 25 anos atrás. E quando a gente olha dentro dessa Bíblia, dessa palavra, Josué, irmãos, ele foi o homem que fez proezas. Imagina só a mente desse homem. Quem é que ia ter uma ideia dessa? Estava numa guerra, estava travado. Como é que ele precisava de dia? Ele precisava que o sol não parasse, que a lua não chegasse. Ele não podia chegar à noite. Eu já li até que, porque aquele pessoal de Moabe, né, era o pessoal que eles eram preparados para a guerra à noite. Então por isso que ele não podia anoitecer. Mas o que aconteceu? Imagina como que ele ia ter essa ideia. Diga Deus. Você está passando por algum problema? Você está passando por alguma coisa difícil? Está acontecendo alguma coisa que você está sem direção? Deus vai te dar a direção. Deus vai te dar a direção certa. Deus vai te colocar a ideia certa. Deus vai te dar a estratégia certa. Porque em Deus você vai fazer proezas. Em Deus você, aquilo que é difícil de ser realizado, vai acontecer. Ele estava lá desesperado, estava numa guerra. Deus colocou na mente dele, ele ordenou, e ali aconteceu um milagre. Aquilo que estava difícil aconteceu. Porque esse Deus não é um Deus, irmão, qualquer, é o Deus que faz o impossível acontecer. Ele é o Deus do impossível, e é Ele, quando você for direcionado por esse Deus, você vai ter ideias. Deus vai colocar estratégias. Deus vai te dar uma direção. Está fechado todos os teus caminhos, Deus vai abrir uma porta, porque é assim que Ele faz. É assim que acontece. Esse é o Deus que a Bíblia fala. Esse é o Deus que quer ser o teu Deus. Esse é o Deus que quer que você cresça nele. Um só com Deus. Um só. Eu só não sou nada. Mas eu com Deus, nós somos a maioria. Você sozinho, você é só você. Mas você com Deus, você é a maioria. Então nós temos que aprender qual é o segredo. É andar com Deus. Qual é o segredo de tudo isso? É andar com Deus. É você realmente, não sabe, se dispor de vocês mesmos, se colocar na presença dEle, sabe, acreditar nesse Deus. É você realmente colocar, se expor diante desse Deus. Às vezes nós estamos vivendo uma vida tão fracassada que a gente não tem mais nem fé, não acredita.
E a gente começa a dizer, se Deus quiser, Ele resolve. Se Ele não quiser, Ele não resolve. Mas se Deus quiser, Ele resolve. Mas você precisa se colocar na presença dEle. Você precisa andar com Ele. Você precisa entender que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Que Ele é o Deus que realmente, se você andar, e você vai fazer proezas, você vai fazer coisas maravilhosas. Deus vai te dar estratégia, vai te dar momentos maravilhosos na presença dEle. Você vai sair do natural, vai entrar no sobrenatural. Aí vai acontecer. No natural não acontece nada. Não acontece nada. Mas se você sair do estado natural, você vai ver como Deus vai fazer as coisas através de você. Olha só, Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz: o povo que conhece ao seu Deus. Olha, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Ou você só pensa, só acha, você só imagina? Ele diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Se tornará forte. Diga: eu conheço o meu Deus. 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 Ele é onipotente. Eu conheço o meu Deus. Então você é forte. Se você conhece o seu Deus, você é forte. Se você conhece o seu Deus, você vai fazer proezas. Porque é isso que diz aqui, Daniel, capítulo 11, versículo 32, a parte B do versículo. Diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ei, ele está dizendo assim: você que conhece o seu Deus, você que está vivendo, pode até viver no difícil, mas vai realizar algo tremendo. Aquilo que é impossível vai ser possível, porque com esse Deus que você conhece, você é forte. Você é forte. Lucas, capítulo 18, versículo 27, diz exatamente isso que eu falei para vocês. Que esse Deus, Ele é o Deus que torna tudo possível. Deus é um Deus que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível, aquilo que era impossível para Josué, aquilo que era impossível para Elias, Deus se tornou possível. Então as proezas de Deus, elas não param, irmãos, só na nossa salvação. Elas não param com esse direito, mas a partir desse direito nos dá inúmeras coisas que nós podemos nele, inúmeras coisas que nós podemos no Senhor. Então nós temos que aprender a viver dentro desse princípio. Nós precisamos vencer o impossível e acreditar que é possível. Uma certa vez, a gente olha dentro da palavra de Deus, Pedro era um homem que era pescador. A Bíblia diz que ele passou a noite todinha pescando. E aí de manhã amanheceu o dia, a Bíblia diz que ele não tinha pego nada, nem um peixinho. Imagina a sua decepção, hein? Porque a pessoa, quando ela trabalha numa coisa, né, especialista naquilo, mas não aconteceu nada, meu Deus, deve ter sido uma frustração terrível. E aqui a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 5, que Pedro estava lavando as redes. Então ele já estava preparando para guardar, porque não tinha dado nada, né? Ele já estava preparando. Mas a Bíblia diz que quem entrou nesse barco? Quem entrou nesse barco? Jesus. Jesus entrou naquele barco. E a Bíblia diz que ele começou a conversar com eles, discipular eles. E depois olhou para ele e disse assim: Pedro,
Vamos. E joga as redes, lança a tua rede. Ele disse, mas Senhor, o homem natural, mas Senhor, eu passei a noite todinha, não aconteceu nada. Glória a Deus. Né? Tu já imaginou, o Senhor já sabia disso, mas foi preciso ele falar. Ele disse, não Senhor, eu já fiz isso, eu passei a noite todinha lá, joga a rede, monta a rede, fiz tudo, mas não aconteceu nada, não veio nada. Senhor, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar essa rede. Ei, ele foi na direção certa agora. Ele estava desacreditado, não estava acreditando que ia acontecer nada, mas eu acho que de repente surgiu uma ideia na cabeça dele. Ele disse o quê? Mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Então, muitas vezes é assim, nós estamos no nosso natural, mas o sobrenatural